Pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando em casa. Bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam acompanhando as videoaulas, assistam todas, façam todos os exercícios, todas as atividades que eu estou passando para vocês, certo? Hoje a gente vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos discutir um pouquinho os termos, né, e os que são utilizados no âmbito da saúde, né? As noções que são utilizadas, ou seja, cada termozinho, como ele se encaixa, onde ele se aplica, o que ele significa, né? Para que ele serve. Vamos começar a ver um pouquinho disso aqui nessa aula, e nas próximas aulas também vamos dando continuidade nessa parte. Então, na aula passada, na videoaula passada, a gente começou a discutir a questão de saúde, né? Então a gente começou a entender um pouco do histórico e das noções de saúde, desde quando a noção de saúde ela se aplicava à questão de não estar doente, né? Saúde é não ter doença, é não ter uma enfermidade, é não ter uma patologia, certo? Até dos conceitos que foram desenvolvidos lá a princípio lá pela Organização Mundial da Saúde, né? Em 1948, né? Pela noção do bem-estar físico, social, mental e afetivo. E a partir daí, né, com todas as conferências internacionais ou até mesmo aqui no Brasil, outros aspectos eles foram sendo agregados à questão da saúde, né? Ou seja, a saúde ela partiu de um patamar que era não estar doente, ou seja, o oposto da doença. A saúde era o oposto de doença, e ela começou a agregar vários aspectos e que levam o cuidado com a saúde, e o termo saúde ele ser muito mais aplicado e muito mais relacionado justamente aos momentos onde a pessoa não está com nenhuma doença, ou seja, aquela conceito de prevenção, né? Ou seja, manter as pessoas com a melhor qualidade de vida possível. Então essa noção ela distancia, então a saúde ela está mais preocupada com o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas do que necessariamente ser o oposto da doença, né? Ou seja, saúde não é não estar doente, né? Obviamente que quando eu estou discutindo isso com vocês, é que o olhar se amplificou para os aspectos da não doença, né? O olhar se amplificou assim para como manter as pessoas na qualidade de vida, a melhor qualidade de vida possível, certo? Isso não quer dizer que foi se deixado de lado a questão do cuidado, do tratamento, da prevenção e das doenças, né? E a não alastração de infecções, a não contágio de doenças. Não, pelo contrário, isso também continua sendo muito importante para a saúde. Só estou dizendo que isso era o foco da saúde até então, né? As doenças, o estar doente, e passou a partir daí ela ganhou um corpo maior, né? Ou seja, ela ganhou uma musculatura muito mais potente quando a gente vai discutir e vai tratar sobre os aspectos da doença, certo? Então, eu falei tanto de doença, dos aspectos da saúde, né? Então a saúde ela ganhou um corpo maior, então ela ganhou quando ela diz que ela ganhou um corpo maior, é porque ela agregou conhecimento, ela agregou ciência, ela agregou ciências, né? As ciências médicas, as ciências ambientais, as ciências sociais, as ciências da saúde mental, né? Da psicologia, né? A psiquiatria, que já faz parte da medicina, mas a psicologia, a questão da saúde, da educação física, da questão agrícola, né? Da produção de alimentos, de saneamento básico, ou seja, ela agregou, então, ou seja, a saúde, o conceito de saúde ficou muito mais robusto e muito mais preparado, certo? E quando a noção de saúde e o investimento na saúde e o conhecimento aplicado à saúde, quanto maior ele melhor a qualidade de vida das pessoas. Isso a gente não pode ter dúvida nenhuma sobre isso, certo? Isso foi da aula passada. Vamos começar então a discutir a aula de hoje. Então vamos entrar aqui nos termos que são aplicados na saúde, ou seja, termos, conceitozinhos, para a gente poder, a partir de hoje, quando escutar um conceito, saber se ele está certo, se ele está errado, ou seja, se ele está sendo aplicado certo, se ele não está aplicado certo. E quando a gente escutar, a gente já sabe de lá, então, opa, isso aqui é aquilo lá que Dante falou na aula, eu sei o que é isso. Aí sua mãe perguntar o que é, mas pandemia de estresse. Aí eu falo, não, pandemia quando acontece assim assado. Já a gente chega nela, certo? Vamos lá aqui discutir um primeiro conceitozinho.
Temos dois conceitos aqui que se misturam bastante quando a gente está discutindo a questão da saúde. São dois conceitos, certo? Um conceito que a gente chama de agente etiológico e outro conceitozinho ou termo que a gente chama de vetor. A gente escuta bastante, principalmente nas campanhas no período da dengue, agora que é a dengue, a zika, a chikungunya, certo? A dengue e seus 4 tipos, né? Confunde bastante, aí acha que a dengue é o mosquito. O mosquito não é o mosquito da dengue, é o mosquito que causa a doença. É o mosquito que... Não, o mosquito ele só transmite a doença. Não, o mosquito transmite quem transmite a doença. Então tem dois conceitos aqui que vai desembaralhar completamente essa confusão que muitas pessoas fazem. O primeiro conceito que a gente tem é o conceito de agente etiológico. O que é um agente etiológico? Ele é o causador da doença, ou seja, é aquele organismo que vai levar a pessoa, ou o animal, ou a planta, a desenvolver os sintomas e a desenvolver as consequências de uma determinada enfermidade, ou seja, de uma determinada doença, de uma determinada patologia. O que é patologia? Doença, certo? Então o agente etiológico é quem causa uma doença, certo? Ou seja, é o responsável direto pela pessoa desenvolver sintomas e desenvolver as características de uma determinada doença, certo? Então quando você tem uma doença, quem causa essa doença é o agente etiológico. Aí está no esqueminha ali, a fotozinha aí do vírus da dengue. O vírus da dengue é o agente etiológico, ou seja, é um vírus que causa aqueles sintomas da dengue, né? Febre, mancha no corpo, dor nos olhos, todos aqueles sintomas. Então o agente etiológico é quem causa a doença. Então, por exemplo, a gente tem lá o H1N1. O H1N1 é o agente etiológico que causa um dos tipos da gripe, certo? O HIV é o agente etiológico que causa uma doença que a gente chama de AIDS, certo? Então, dengue é a doença, o vírus da dengue é o agente etiológico. H1N1 é o agente etiológico, qual é a doença? Gripe. HIV é o agente etiológico, qual é a doença que ele causa? A AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, certo? O SARS-CoV-2 é o agente etiológico que causa o quê? A Covid-19, certo? Então o agente etiológico é um organismo, a Escherichia coli, que causa uma diarreia, dor de barriga, é uma bactéria que é um agente etiológico. Então o agente etiológico é um organismo que causa sintomas e que desenvolve uma doença, certo? Esse é o agente etiológico. Quem é o mosquito da dengue nessa história? O mosquito da dengue, é lá o nomezinho dele aí, o Aedes aegypti, ele é o vetor. Que é o vetor? O que é o vetor de uma doença ou o vetor de um agente etiológico? O vetor é um organismo que ele transporta nele um agente etiológico. Ou seja, o vetor não é quem causa a doença. O vetor é um meio de transporte para um agente etiológico. Então, por exemplo, ele transporta o causador da doença. Então, quando o Aedes aegypti ele pica nosso braço para se alimentar do nosso sangue, ele passa pela saliva dele o agente etiológico, o vírus da dengue. Aí o vírus da dengue entra no nosso corpo e causa a dengue na gente, certo? Ou seja, não é a picada propriamente, diretamente a picada do Aedes aegypti que causa a doença. É o vírus da dengue que causa a doença, certo? Então a gente chama de vetor um organismo que é responsável pelo transporte e transmissão de um agente etiológico, certo? Então o Aedes aegypti, no caso a fêmea das aegypti, porque o macho não se alimenta de sangue, a fêmea das Aedes aegypti, ela transmite o vírus que causa a doença. Quem causa a dengue? O vírus da dengue, certo? Não é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o vetor. Ele transporta. Por exemplo, se tiver uma fêmea de Aedes aegypti que dentro da saliva dela não tiver o vírus da dengue lá na saliva dela e ela se alimenta do seu sangue, você não vai pegar dengue, porque ela não está passando o agente etiológico, certo? Então tem dois conceitos aí que se confundem bastante. Agente etiológico, que é o organismo que causa a doença, que causa os sintomas na pessoa, e o vetor, que é o organismo que transporta o agente etiológico, certo? Ele é o transmissor. Então o Aedes aegypti, por exemplo, é o transmissor da vírus da dengue, da zika, da chikungunya, dos 4 tipos de dengue, né? Tipo 1, 2, 3, 4 e todos eles. Por exemplo, o barbeiro.
O barbeiro é um besourinho que ele transmite o agente etiológico que causa a doença de Chagas, certo? Não é o barbeiro que, quando ele se alimenta do sangue da pessoa, a pessoa fica doente, tem a doença de Chagas porque ele se alimenta do seu sangue. Não. A pessoa fica doente porque ela entra em contato com o agente etiológico, que não é o barbeiro, não é o Aedes aegypti, ele é apenas o transmissor, o vetor. Então a gente tem esses dois conceitos: agente etiológico, o organismo que causa os sintomas e causa a doença na pessoa, e o vetor, que é o organismo que transporta esse causador de doenças, certo? Uma coisa que é importante destacar: nem todo agente etiológico ele é transmissível a partir de um vetor, certo? Então, por exemplo, estamos falando gripe, Covid-19, né, o coronavírus, o coronavírus. Ele tem vetor? Não, ele é transmitido diretamente de uma pessoa para outra, ou quando você entra em contato com algum objeto contaminado pelo vírus o vírus que causa a Covid-19. A Covid-19 é a doença, certo? Então, no caso da Covid-19, no caso da gripe, ela não tem um vetor, ou seja, ela é transmitida diretamente de um indivíduo para o outro ou a partir de contato com objetos contaminados, certo? Então, aí no caso do Aedes aegypti, ele pode ter todas essas doenças. Então, a dengue, então a pessoa com dengue ela não passa diretamente para outra, né? Ela precisa de um vetor. Então, o vírus da dengue ele só é transmitido com o auxílio de um vetor, né? A dengue, a zika, chikungunya, febre amarela, malária, doença de Chagas, ou seja, uma série de doenças que a gente mais para frente a gente vai estudar cada uma dessas doenças certinho, como é que elas ocorrem, certo? Então, temos aí o primeiro conceito: agente etiológico e o vetor, certo? Não confunda. Espero que você tenha entendido esses dois primeiros conceitos. Bom, continuando aqui, a gente está falando de vírus. O que é que são vírus, certo? Vírus, eles têm duas... Na ciência tem duas explicações. Uma para dizer que eles não são seres vivos, e outras partes da ciência, outros cientistas afirmam que eles são seres vivos. Por que isso acontece? Uma das principais características dos vírus é que eles são seres eles são seres acelulares. O que é um ser acelular? Esse prefixo A aí antes do celular significa dizer que são seres que não possuem células. Então, vários cientistas defendem que eles não são seres vivos pela ausência de células. Por quê? Porque tem a definiçãozinha lá que vocês aprenderam no sexto ano, que é o que? Da noção lá de citologia, do estudo das células. É o que aqui? Todo ser vivo é formado por células, certo? Então tá lá, todo ser vivo é formado por células. Então, todos os seres vivos possuem células. É uma característica comum a todos os seres vivos. Mas os vírus eles não têm células. Então por isso que alguns autores e alguns cientistas vão defender que vírus não são seres vivos. Mas por mais que eles não tenham células, eles conseguem desempenhar algumas tarefas que outros seres vivos fazem. Por exemplo, os vírus eles possuem material genético, né? Eles têm lá, ou pode ter lá o DNA, ou até mesmo outro material genéticozinho, que é o RNA. Então eles têm material genético, eles têm genes, né? DNA, apesar de ser bem mais simples, né? Então a gente pode, sei lá, ter 30 mil genes, um vírus pode ter 10, 12, 15 genes, bem menos, mas eles têm. E eles também têm a capacidade de se reproduzir, ou seja, a capacidade de se proliferar, certo? Então tem alguns cientistas que defendem que os vírus, por mais que eles não tenham células, eles são seres vivos, porque eles fazem isso, eles conseguem se reproduzir, ou seja, gerar cópias deles mesmos, e eles têm material genético, eles conseguem metabolizar substâncias. Agora, qual é a questão que envolve os vírus? Os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. O que é que quer dizer um parasita intracelular obrigatório? Significa dizer que eles, para poder viver, para eles poderem viver, para eles poderem se reproduzir, para eles poderem desempenhar seus papéis metabólicos, eles precisam obrigatoriamente de uma célula. Como eles não têm célula, o que eles fazem? Eles invadem as células de outros seres vivos para poder se reproduzir, para poder desempenhar as suas funções vitais, certo? Então por isso que a gente diz que ele é um parasita de células e é obrigatório, ou seja, eles só conseguem desempenhar as suas funções vitais se estiverem dentro da célula de um outro ser vivo, certo? Então, todo vírus é um parasita de células, todos os vírus. Professor, todos os vírus causam doenças? Não necessariamente, certo? Tem uma série de vírus que atingem plantas que às vezes só alteram a coloração de folhas, mas não causam sintomas, não causam uma doença, certo? Na planta. Professor, todo vírus infecta todo tipo de célula? Não. Os vírus eles são de ação específica. Eles só invadem alguns tipos de células específicas do nosso corpo.
Por exemplo, o vírus H1N1, que é o vírus que causa gripe, ele só ataca essa região da aérea, das nossas vias aéreas, né? Por isso que a gente fica com o nariz entupido, com dor. Ele, por exemplo, o vírus da gripe, se ele cai em sua pele, ele não vai conseguir infectar seu corpo. Cada vírus ele consegue invadir especificamente alguns tipos de célula. Professor, um vírus que ataca cachorro pode nos atacar? Às vezes sim, às vezes não, mas na maioria dos casos não, certo? A não ser que ele sofra alguma modificação, alguma alteração, que é o caso que a gente vem discutindo bastante do Covid-19, né? Ele muito provavelmente, até onde se sabe, o vírus dessa doença, ela, na verdade, atingia uns animaizinhos lá na China, uns animais silvestres, e acontece que o contato das pessoas com esses animais, a comercialização da carne desses animais, levou as pessoas a entrarem em contato com esse vírus, e que muito provavelmente aconteceu o processo de proliferação, certo? Então, esses vírus, então os vírus eles são de ação específica, né? É por isso porque quando fala lá, a gente usa uma máscara na questão da Covid-19, porque o vírus da Covid-19 ele atinge nossas vias respiratórias, né? Então, se ele atingir mucosa da boca, nariz, olho, por exemplo, ele consegue atingir lá os pulmões, as vias aéreas, a garganta da gente, né? Se, por exemplo, o Covid-19 cai no seu braço e você não leva seu braço em contato na boca, nariz, nos olhos, não vai acontecer nada. Uma hora, algum tempo depois, aquele vírus ele vai morrer e ele não vai causar nada em você. Entenderam? Então, os vírus eles atacam células específicas do nosso corpo, certo? Não é todo vírus que atinge todos os locais. Por exemplo, o HIV, que é o vírus da AIDS, para ele conseguir sobreviver, ele precisa entrar em contato com o sangue da gente, né? Então, se ele não entra em contato com o sangue da gente, ou seja, se você entra em contato com o sangue de uma pessoa que tem AIDS, cai na sua mão, por exemplo, só que você não tem nenhum tipo de ferimento, ou seja, aquele sangue daquela pessoa não entra em contato com o seu, o vírus ele não consegue atravessar a pele, certo? Ele precisa de células específicas para ele invadir e ele se proliferar. Beleza? Vou bater aqui. Certo? Aí eu trouxe uns esquemas dos vírus. Né? Então vocês podem ver aí o HIV, né, que é o vírus que causa AIDS, o vírus da hepatite, o vírus da ebola, o bacteriofago, que parece um robôzinho, que é um vírus que atinge bactérias, o vírus da raiva, da influenza, que são os vírus que causam a gripe, os adenovírus, que são vírus de DNA, rotavírus, e aí por aí vai, né? Essa é uma série de vírus. Os vírus, eles são organismos que são muito pequenininhos comparado com nossas células. Nossas células já são estruturas microscópicas, ou seja, a gente só consegue observar com microscópio. Um vírus é muito menor. Se você pegar, vamos pegar aqui um esqueminha aqui, ele tem aqui, tá em inglês, mas é o esqueminha que eu achei mais legal. Tem aqui esse linfócito, que é o linfócito, que são as células de defesa do nosso corpo, né, os glóbulos brancos. Aí esse red blood cell são os glóbulos vermelhos, né, que são as hemácias do nosso corpo, que transportam o oxigênio, é o tamanhozinho. Veja ali aquele E. coli, é Escherichia coli, né, é uma bactéria que causa dor de disenteria, dor de barriga. E veja ali o HIV, está vendo a setinha? Aquele pontinho ali é o HIV, é o tamanho do HIV em comparação às outras células. Então veja que ele olha o tamanhozinho dele, bem pequenininho, vou ter até uma setinha para apontar ele. Então veja como ele é muito menor do que um linfócito, por exemplo. O HIV ele é um vírus que ele ataca as células de defesa do nosso corpo, que é o caso desse azulzinho aí, que é um linfócito. Então veja o tamanho do vírus de um vírus HIV para o tamanho da célula do nosso um linfócito do nosso corpo. Então é uma dimensão tipo, muito menor, eles são muito pequenos, certo? Então por isso que eles conseguem entrar na célula do nosso corpo, e quando eles entram, a cada ciclo reprodutivo deles, dependendo do vírus, botem uma média que eles conseguem fazer lá 1.000, 3.000, 10.000, 7.000 cópias de um vírus, certo? Por isso que os vírus são tão problemáticos para o nosso corpo, certo? Alguns desses vírus, quando eles invadem nosso corpo, a gente consegue produzir defesas, outros não, eles agem de forma rápida demais, infelizmente pode levar a pessoa a falecer, certo? Então tá aí o esqueminha, esse é um vírus, olha, então a gente já discutiu 3 conceitos. A gente discutiu agente etiológico, que é a causa da doença, a gente já discutiu o vetor, que é o transmissor de algum agente etiológico, e falei dos vírus, já que a gente está falando tanto de vírus, certo? Vamos aqui passar adiante. Agora, outros 4 conceitinhos que estão relacionados à transmissão de algum agente etiológico, à proliferação de alguma doença, certo?
Vamos falar um pouquinho sobre esses 4 conceitos aí, certo? Qual é a diferença de cada um? Quando a gente fala de surto, o que é um surto? O surto, ele é um aumento repentino de número de casos dentro de limites muito restritos ou de uma doença específica. O que quer dizer isso? Está aí no bairro no bairro, né? Seu bairro aí, muitas pessoas ficam doentes, mas gripados, por exemplo, mas aí a gripe ela é muito focada naquela regiãozinha, naquele bairro da sua cidade. Então aqueles casos eles aumentam, depois eles desaparecem. Aí você pode dizer que aconteceu um surto de uma doença, certo? Um surto de uma doença é um aumento repentino, rápido, ou seja, que muitas pessoas ficam doentes, seja que doença, não importa que doença seja essa, pode ser, por exemplo, a gripe, certo? Dentro de um limite restrito, ou seja, um bairro, uma pequena comunidade, e é com uma doença específica. Então, aí no bairro de vocês, várias pessoas ficaram gripadas em um curto período de tempo, muito rapidamente, e depois passou. Mas estava restritozinho aí ao bairro de vocês, à comunidade de vocês. Aí a gente fala que é um surto, certo? Então, um aumento do número de casos de uma doença em um local restrito e por um curto período de tempo, certo? Não é algo que se prolonga. Então aí a gente chama de surto, certo? Então falar um surto da gripe, aí você já sabe que aumentou o número de casos de gripe, só que em um lugar específico, certo? Epidemia, a gente fala de epidemia quando existe um aumento do número de casos de uma determinada doença, igualzinho ao surto, só que é muito acima do esperado, ou seja, acontece em muitos casos, e ele não é delimitado a uma região, ou seja, ele não é num local específico, não é numa comunidade, não é só em um bairro, não é só em alguns bairros de uma cidade, não é só em uma cidade pequena. Aumenta-se muito o número de casos, mais do que era esperado, só que em várias regiões, ou seja, em vários locais diferentes. Aí a gente diz que está acontecendo uma epidemia, ou seja, vários lugares, várias regiões diferentes, tem muitas pessoas com aquela doença. Aí você pode dizer que é uma epidemia, mas tem que ser várias regiões diferentes, certo? Ele não fica registrado uma região, são várias regiões diferentes. Então lá dentro de um país, né, algumas regiões, alguns estados, muitas pessoas estão com aquela doença. Pode ser um caso de epidemia de uma doença, certo? O que é endemia? Eu falo surto, epidemia, endemia. Endemia, ela acontece quando alguns casos de uma doença, e essas doenças são controladas, elas ocorrem muitas vezes em uma região, ou seja, todo ano tem uma média de número de pessoas que têm aquela doença, certo? Mas essa doença ela é restrita de uma região. Então, por exemplo, gripe pode ser considerada uma endemia, não, porque gripe, por mais que tenha sempre números médios ao longo do ano de gripe, mas ela acontece em várias regiões diferentes. Endemia é quando a gente fala de uma doença que ela é controlada, ou seja, acontece aquela doença, mas ela não dispara o número de casos, né? Sempre tem uma média anual daquela doença, mas ela só acontece em uma determinada região. Aí é um caso de endemia, certo? Então, por exemplo, malária na região norte do Brasil. Todo ano tem lá uma média de casos de malária na região norte do Brasil, certo? Ela é restrita nessa região, certo? Lá principalmente na região da floresta amazônica, certo? Que o vetor da malária ela vive em áreas florestais, principalmente lá na região norte. Então todos os anos tem muitas pessoas que ficam doentes com malária, não aumenta abruptamente, ou seja, é relativamente controlado os casos de malária lá, mas ela sempre acontece lá e ela é restrita àquela região. Então você diz que ela é uma questão de endemia, certo? Então a endemia é uma determinada doença, ou seja, ela ocorre em certo número de casos, esses casos são controlados, mas elas são específicas de uma determinada região, ou seja, ela não acontece em várias regiões diferentes, certo? Lembre lá quando a gente falou dos biomas endêmicos, lembra? Falei que a caatinga era um bioma endêmico, porque ele só existe bioma no Brasil. Então a endemia é uma doença exclusiva de um lugar. Exclusiva assim, ela sempre ocorre naquela região, está sempre ocorrendo, controlada, mas sempre está ocorrendo e ela é restrita daquela região, ou seja, ela não se espalha, ela não se prolifera, certo? E agora o último caso aqui, o quarto caso, que é que a gente está vivendo atualmente, é o que a gente chama de pandemia. No caso, quando a gente se refere a pandemia, a pandemia ela é como se fosse uma epidemia gigantesca, né? Então o que acontece? Ela compromete um número de casos de doenças acima do esperado, ou seja, muitas pessoas ficam doentes, e a gente considera a pandemia quando ela afeta vários países e continentes diferentes, certo? Então às vezes quando está dentro de um mesmo país,
Porque quando a Covid-19 era um caso que estava acontecendo na China, se falava da epidemia de Covid-19, porque ela estava restrita ao território chinês, né? Quando ela começou a atingir outros países, Coreia do Sul, Japão, e quando ela saltou de continentes, atingiu a Europa, a América, né? Aí começou a se utilizar o termo pandemia, porque é um número descontrolado de pessoas que ficam doentes, certo? Ou seja, acima do que se espera, e ela atinge vários países e vários continentes diferentes. Aí quando essa doença ela tem essa característica, a gente diz que ela é pandemia. Veja que esses termos aí, surto, epidemia, endemia e pandemia, ela não se refere à gravidade ou à letalidade, ou seja, ao número de mortes que essa doença causa. Esses termos, né, eles se aplicam ao grau de contaminação que essa doença tem, ou seja, onde ela está localizada, só em um local pequeno, uma região, é um número baixo de pessoas doentes, surto. Atinge regiões maiores, tem um maior número de pessoas doentes, né? Você não consegue delimitar uma região, ela atinge várias regiões diferentes, epidemia. É uma doença que é controlada, mas ela sempre acontece e é de uma região específica. A gente consegue delimitar a região, olha, ela acontece nessa região aqui. Endemia. Muitas pessoas ficam doentes, o número de doentes é descontrolado, acima do que era esperado, atinge vários países, atinge vários continentes, pandemia. Certo? Entenderam esses conceitozinhos? Facilzinho, né? Outro conceitozinho que a gente discute bastante é o conceito de vacinas, certo? O que são vacinas? Para que elas servem? As vacinas, elas servem para prevenir doenças. Ou seja, para evitar que aquela pessoa fique doente de uma determinada doença. As vacinas elas só são criadas a partir de vírus e bactérias que já são amplamente conhecidos, né? Ou seja, a gente já conhece a biologia deles, como eles funcionam, os graus de mutação, consegue isolar eles, né? Então, para que serve a vacina? Para prevenir, ou seja, para evitar que uma pessoa fique doente, certo? Então, você toma as vacinas quando você é criança, para você não ficar doente, né? Hepatite, gripe, por aí vai. Ainda no caso não tem a do Covid-19, porque ainda não foi possível criar essa vacina. O que é que tem dentro da seringuinha ou lá da gotinha na vacina? A vacina ela é formada a partir de vírus ou bactérias que estão mortos ou que eles estão muito fracos, certo? Ou seja, que eles não têm a capacidade de deixar a pessoa doente. Então o que ele faz? A pessoa aplica dentro dessa vacina, né? Então ele coloca no corpo da pessoa esses vírus mortos, ou esses vírus muito fracos, né, essas bactérias, e aí o que acontece? O corpo da pessoa vai lá, a célula de defesa do corpo da pessoa vai identificar aquele vírus e vai produzir uma substância de defesa, que a gente chama do anticorpo, né? Então esse vírus ele funciona como um antígeno, esse vírus fraco ou morto, ele funciona como um antígeno, e o corpo da gente, quando a célula de defesa da gente, os glóbulos brancos, eles percebem esse antígeno, eles produzem anticorpo, certo? E aí acontece, as células do nosso corpo vão produzir esses anticorpos, eles vão destruir esses vírus que já estavam destruídos, né? Só que o que vai acontecer, essa memória desse vírus, desse antígeno, essa memória fica guardada na célula de defesa do nosso corpo. O que acontece? Quando esse mesmo vírus entrar no seu corpo de novo, o que acontece? Seu corpo já vai saber quem é ele. E aí, como ele já sabe quem é ele já vai saber como ele destrói ele. Então ele já vai jogar direto os anticorpos para destruir aquele vírus, certo? Então você não fica doente. Então por isso, porque as pessoas que têm a Covid-19 depois que ficam curadas, elas vão ter de novo. Porque quando elas são atingidas pelo vírus, como o corpo dela ainda não conhece aquele vírus ele vai começar a atacar as células da pessoa, a pessoa vai ficar doente até o corpo reconhecer que vírus é aquele e produzir um anticorpo para que aquele anticorpo ele consiga destruir aquele vírus, certo? Aí, se for em tempo hábil, a pessoa sobrevive. Se demorar demais ou a infecção avançar demais, né, aí a pessoa pode morrer antes desse processo. Então o que acontece? Existem as vacinas para quê? Para que você já tenha esse anticorpo antes de você ficar doente, certo? Então quando você toma a vacina para hepatite, vamos supor, para hepatite, o seu corpo, quando você toma a vacina, ele produz os anticorpos contra a hepatite. Se no acaso da vida você entrar em contato com o vírus que causa hepatite, seu corpo já conhece ele, já vai destruir ele rapidamente, ou seja, você não fica nem doente, certo? Deu para entender isso? Então a vacina serve para quê? Para prevenir as doenças, para estimular o corpo a produzir defesas para aqueles vírus ou bactérias, certo? E, professor, e a pessoa pode ficar doente quando tomar vacina? Não, gente.
Isso aí é história. As vacinas, elas têm vírus, ou eles já estão mortos, ou eles estão muito fracos, ou seja, eles não têm a capacidade de causar uma doença em vocês. Então não tem como isso acontecer, certo? As vacinas são seguras e elas nos protegem de uma série de doenças, certo? Agora só são aquelas doenças que são muito bem estudadas, conhecidas, né? Tem vírus que não tem, por exemplo, o vírus do HIV não tem cura, não tem vacina, certo? Então a vacina serve para prevenir e para estimular nosso corpo a produzir anticorpos. E em um caso de que você ficou doente, mas você não tenha tomado aquela vacina, não existe aquela vacina. Então outra coisa que pode ser feita é a produção daquilo que a gente chama dos soros, certo? Ou do soro. O soro, ao contrário da vacina, a vacina é feita para prevenir, ou seja, para evitar que você fique doente. O soro ele é utilizado para tratar uma doença que você já tem, certo? Então o que é que vai ter dentro do soro? Anticorpos. Então veja, as vacinas estimulam nosso corpo a produzir anticorpos e evitar que a gente fique doente. O soro antiviral, o soro antiviral principalmente, ou anticorpo é outra coisa, ele já tem os anticorpos. Então você está doente, já está doente, a gente vai e introduz o soro em vocês, na pessoa que está doente, para que esse anticorpo combata aquela doença, certo? Aqui vocês vão ver um esqueminha assim, como é que pode produzir um soro, certo? Então, tá lá, ele tem o vírus, né? Na seringa eles vão, por exemplo, colocam no cavalo esse vírus. Então os antígenos do vírus invadem o corpo do cavalo. Aí o sistema de defesa do cavalo, né? Os glóbulos brancos, vão produzir os anticorpos e vão combater esse vírus. Aí o cavalo lá produz anticorpos. Aí o que você faz? Extrai parte do sangue desse cavalo e separa as células do anticorpo. A parte líquida do sangue. Você tira as células e só fica com a parte líquida do sangue. Dentro daquela parte líquida vai ter os anticorpos. Aí você pega aquele anticorpo e coloca na pessoa que está doente, certo? É assim também que se produz o soro contra a picada de cobra, né? Os antiofídicos, né? Que são aqueles soros que para combater o veneno da cobra. Então eles estimulam a produção de anticorpos em animais que combatem os venenos das diferentes tipos de cobra. E aí a partir disso, quando o animal sobrevive e produz os anticorpos, aí a gente seleciona os anticorpos e aí faz o sorinho. Então a pessoa é picada pela cobra, identifica qual foi a cobra que picou a pessoa e já dá o soro específico que trata o veneno da cobra, certo? Então aí a gente tem esses dois conceitos, vacina e soro. Vacina. O que é que tem na vacina? A vacina serve para quê? Prevenir uma doença. O soro serve para quê? Tratar uma doença. O que é que tem na vacina? Vírus ou bactérias mortos ou muito fracos. E vai servir para quê? Para estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Para quando a gente tiver em contato com aquele vírus, a gente destruir ele rapidamente e nem ficar doente. No soro, o que é que tem no soro? No soro já tem a presença dos anticorpos, porque ele vai servir para tratar a pessoa quando a pessoa já está doente, certo? Então o que a gente viu, os conceitos de hoje que a gente viu, agente etiológico, vetor, vírus, endemia, surto, pandemia, epidemia, vimos o conceito de vacina e de soro, certo? Na próxima aula a gente vê mais alguns conceitos para não ficar muito pesado para vocês. Espero que vocês tenham entendido, façam as atividades, mandem suas dúvidas e até a próxima aula.